5 teorias do fim do mundo e como elas podem acontecer. Se refere à procura de todos em saber quais são as reais possibilidades do planeta em que vivemos acabar com uma contagem regressiva até o ano de 2030. Obviamente, a primeira pergunta é: será possível uma inversão dos polos magnéticos até o ano de 2030? A teoria da inversão dos polos magnéticos diz que o campo magnético da Terra enfraquece com o tempo e eventualmente se inverte, mudando a polaridade. Isso poderia ter consequências devastadoras para a vida na Terra, uma vez que o campo é responsável por proteger o planeta das partículas solares e cósmicas. Sem essa proteção, as partículas nocivas poderiam penetrar na atmosfera e causar radiação, o que afetaria as comunicações, a eletricidade e o clima. Provas irrefutáveis e evidências mostram que a inversão dos polos já está ocorrendo. Entre elas temos o movimento dos polos. A localização dos polos magnéticos da Terra está mudando constantemente ao longo do tempo. Nos últimos anos, o Polo Norte tem se movido em direção à Rússia a uma velocidade de cerca de 55 km por ano, o que é muito mais rápido do que as velocidades de movimento registradas anteriormente. Esse movimento sugere que uma inversão pode já estar ocorrendo. E outra evidência é a anomalias do campo magnético, que é gerado por correntes no núcleo da Terra, pode ficar instável e produzir anomalias significativas que são detectadas e mapeadas. E a verdade é que recentemente foram detectadas anomalias no campo magnético terrestre que sugerem que uma inversão está em andamento nesse exato momento, podendo ter danos irreversíveis no clima. Estudos de rochas magnéticas sugerem que estamos nos aproximando de uma inversão magnética completa, que será capaz de mudar a vida e o cotidiano para sempre, até o ano de 2030. E em segundo lugar, sobre as profecias que vão se cumprir. Até o ano de 2030, temos a inteligência artificial. A primeira teoria, que envolve a inteligência artificial até 2030, vem através da certeza de que a inteligência artificial irá se desenvolver a tal ponto que será capaz de realizar tarefas complexas de forma autônoma. Isso poderia levar a grandes avanços em diversas áreas, como medicina, transporte e tecnologia. Por outro lado, ao atingir esse nível de desenvolvimento, a inteligência artificial será capaz de superar a inteligência humana em diversas áreas, como no processamento de dados, na tomada de decisões e na resolução de problemas complexos, causando uma concorrência entre humanos e robôs, ao ponto de gerar desemprego, problemas de aceitação social ou até mesmo uma guerra entre humanos e robôs com tecnologia avançada. Estima-se que até o ano de 2030, a tecnologia da inteligência artificial e humanoides pode chegar ao nível 2 ou até mesmo no nível 3, onde a inteligência terá capacidade de comando próprio, sem a necessidade de interferência humana, o que parece bem ameaçador e assustador, sem dúvidas. No terceiro lugar da lista das 5 teorias do fim do mundo que vão se cumprir
Até 2030, temos os desastres naturais, que são forças difíceis de prever e controlar, e, portanto, podem acabar com a vida na Terra. Desastres como terremotos, erupções vulcânicas ou furacões podem ter consequências devastadoras para as populações locais e até mesmo para o planeta como um todo. Grandes terremotos podem gerar tsunamis que colocam em risco a vida de milhares de pessoas, enquanto as erupções vulcânicas podem cobrir grandes áreas com cinzas e fumaça, danificando a atmosfera, o clima e a vida na Terra. Além disso, existem várias filosofias e profecias sobre o fim do mundo que contam com a natureza para trazer essa realidade nos próximos anos, trazendo a ideia de que até 2030 as coisas podem chegar em um ponto em que a humanidade pode ser extinta pelas catástrofes naturais. E em quarto lugar, temos as guerras nucleares. A ameaça de uma guerra nuclear tem atormentado a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Se as tensões políticas e militares entre países nucleares se intensificarem, uma guerra nuclear devastadora poderia começar, aniquilando grandes áreas e colocando em risco milhares de pessoas. A radiação dos explosivos nucleares poderia afetar o clima global e causar danos irreparáveis ao ecossistema. E a proximidade de guerras e conflitos parecem ser óbvias por causa da procura de poder, riqueza e território, podendo trazer à tona o maior perigo de todas as teorias do fim do mundo até o ano de 2030. E em quinto lugar, temos uma colisão com um asteroide. Sabendo que a teoria da colisão com um asteroide é uma das mais conhecidas e apoiadas por astrônomos, podemos afirmar que uma colisão com um asteroide ou cometa pode acabar com a vida no planeta Terra. E de acordo com essa teoria, um objeto cósmico colidiria com a Terra, causando uma destruição em massa. O impacto de choque seria tão poderoso que poderia criar uma cratera gigante e provocar terremotos que poderiam causar tsunamis mortais. O ar saturado de poeira, bloqueando a luz solar e causando condições muito frias. Uma das personalidades mais conhecidas na área de colisão com asteroides é o cientista Neil deGrasse Tyson, um célebre astrofísico que discute a possibilidade de asteroides colidirem com a Terra e define os esforços necessários para evitar esse cenário catastrófico. O cientista famoso acredita que se a humanidade não agir para evitar colisões com asteroides, pode haver consequências devastadoras, como a extinção em massa de espécies e danos catastróficos à economia global, se caso a teoria se cumpra nos próximos anos. E teme que, se não houver pressa na tomada de decisão para evitar esse fim, logo em breve podemos ser surpreendidos por uma chuva de pedras caindo dos céus sem precedentes.